Shalom, a paz, meus queridos. Eu estou falando sobre as 3 quarentenas que a Bíblia nos revela, as 3 maiores. Eu falei da quarentena de Noé, que é a quarentena das águas, onde nós precisamos preparar uma estrutura para caminhar com Deus e começar um novo tempo. A segunda quarentena foi a quarentena do monte, a quarentena de Moisés, onde Deus nos dá as regras e bases para nós caminharmos com Ele. E a terceira quarentena é a quarentena do deserto, a quarentena de Jesus. E eu quero que nós aprendamos aqui algumas lições importantes a respeito dessa quarentena. Ela está registrada lá no Evangelho de Mateus, que eu vou ler para vocês, no capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Aleluia! Jesus Cristo, ele passou esses dias, 40 dias isolado, 40 dias aos pés do Senhor, 40 dias no deserto. E com isso nós precisamos aprender algumas lições. Você está vivendo esses dias isolado e eu espero que você esteja vivendo aos pés do Senhor. Talvez você esteja passando por um deserto e essa palavra é para você. Talvez essa quarentena para você seja um deserto. Eu quero que você compreenda que Deus te permitiu entrar nesse deserto. E se Ele entrou com você nesse deserto, por certo, Ele vai sair com você também desse deserto. Por isso nós precisamos aprender com Cristo o que é entrar em uma quarentena e passar 40 dias no deserto. Eu sei que algumas pessoas estão com algumas escassez e eu quero te dar uma palavra de esperança e dizer a você que esse deserto vai passar. A primeira coisa que você precisa aprender é deixar Deus te levar. Você deixar Deus ser o condutor da tua vida. A Bíblia diz que quando nós nos inclinamos, ou seja, quando nós deixamos o Espírito de Deus nos levar, então nós encontramos vida. Eu quero que você compreenda isso. A tua vida pertence ao Senhor. E se Ele permitiu, você está vivendo nessa época, e você está vivendo nesses dias, e você está vivendo essa quarentena, é porque Ele te conduziu. Então deixe Ele te levar. Ouça o que Ele tem te dizer. Entenda o propósito dEle. E compreenda isso. Deus me levou até o deserto, porque a minha vida é dEle e eu sou guiado por Ele. Interessante que Jesus, quando Ele está próximo de morrer e de ressuscitar, Ele diz uma coisa a Pedro. Diz: Pedro, haverá um momento em que você será levado pelas mãos. Sabe, queridos, nós precisamos ter uma mão pronta para segurar na mão de Deus e deixar Ele nos levar. Então a primeira coisa que você tem que aprender nesse deserto: Deus me trouxe até aqui. A segunda coisa é que você deve ser capaz de fazer jejum. Jejum significa abstinência. Sabe, Jesus nesses 40 dias, Ele não comeu pão, Ele fez abstinência de alimento. E Ele aprendeu que para passar aqueles 40 dias no deserto, Ele precisava se abster de comida. Eu não sei do que você vai ter que se abster, mas você vai precisar fazer algumas abstinências para aprender a caminhar nesse deserto. Ou nesse deserto você vai aprender a abrir mão de algumas coisas. Tem coisas que você talvez pense: eu nunca conseguirei viver sem isso, eu nunca vou conseguir viver, eu não vou conseguir passar sem essas coisas. Mas Deus está te dizendo que é possível. Então aprenda nesse deserto, aprenda nesses dias de quarentena, se abster de algumas coisas. Tem alguns pães, tem algumas comidas, tem algumas coisas que você não vai poder ter, que você não vai poder comer, que você não vai poder usar, ainda que você queira muito. Então aprenda nesses 40 dias a se abster. O apóstolo Paulo, ele diz: eu sei ser feliz. Eu sei ser feliz quando eu tenho muitas coisas e eu sei ser feliz quando eu não tenho nada.
Porque para Paulo, a maior felicidade era ter Deus. Que nesses 40 dias aprendamos com Cristo e aprendamos com Paulo. A nossa maior alegria é ter Deus conosco, é ter Deus em nossas casas. A terceira coisa que você vai aprender nessa quarentena é resistir ao diabo. Sabe, quando nós estamos caminhando e quando nós somos donos das nossas próprias vidas e quando nós às vezes temos coisas em abundância e não sentimos faltas e não temos escassez de nada, nós nos achamos senhores de nossas vidas. E esse é um dos momentos mais perigosos na vida do homem, onde ele acha que ele é senhor de tudo. É aí que o diabo dá a mão a ele e às vezes o leva a lugares tão terríveis, a caminhos tão terríveis, mas no deserto a gente começa a identificar o que é Deus e o que é diabo. E aí nós precisamos agora, nesse momento, nesses 40 dias, descobrir o que é diabo na nossa vida e resistir ao diabo. Jesus Cristo, nesses 40 dias, uma das maiores lições que ele nos ensinou foi a resistir ao diabo. O diabo ofereceu a ele pão e ele disse: eu não quero pão, porque é Deus que supre a minha necessidade. Aprenda isso. É Deus que supre a sua necessidade. Não coma o pão que o diabo está te dando. Tem tanta gente comendo o pão do diabo, mas não é o pão que o diabo amassou, não. É o pão que o diabo enfeitou. Eles estão comendo, estão se deliciando, estão achando que é Deus. Está na hora de dizer ao diabo: eu não quero o seu pão, porque o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A segunda coisa que Cristo resistiu ao diabo foi o egoísmo. Sabe, o diabo diz a ele: pula daí, que vão ter anjos te aguardando. Precisamos parar de pensar que todo o universo, que tudo deve girar em nossa volta. Precisamos parar de pensar que Deus tem que estar sempre disponível para atender todas as nossas necessidades. Precisamos parar para pensar que o mais importante é estar com Deus e que Deus não tem a obrigação de atender todas as nossas necessidades, porque Ele já faz isso, Ele já é o nosso Pai. Nós não precisamos ficar só requerendo coisas de Deus, mas precisamos compreender, andarmos com Deus e sermos amigos de Deus, não de só requerer coisas, de achar que Ele tem a obrigação de dar tudo. Às vezes um bom pai, ele diz não, e os bons pais são aqueles que aprenderam a dizer não. E o nosso Deus, que é um bom pai, muitas vezes Ele vai nos dizer não, para que nós possamos saber que não somos únicos no mundo, que existem outros ao nosso lado e que nós precisamos cuidar de nossas vidas e ter cuidado com a vida do outro. Por isso não podemos sair por aí contaminando as pessoas e não podemos sair por aí pulando dos montes, porque o Senhor Deus manda que a gente seja prudente e não sejamos egoístas, achando que o céu e a terra gira em torno de nós. A terceira coisa que precisamos aprender a resistir ao diabo é não querer ser o Todo-Poderoso. O diabo disse: se ajoelha aí e me adora, eu te dou reinos da terra. Tem tanta gente querendo ser poderosa, esquecendo que o Todo-Poderoso é o Senhor. Tem gente querendo que as pessoas passem a o adorar, a o admirar, como se Ele fosse o único na terra, como se Ele fosse o Senhor da terra. Tem pessoas que vão para a igreja e só vai para a igreja se ele for cantar, se ele for pregar, se ele for apresentar. Se ele não for fazer nada disso, então não vale a pena ir para a igreja. Não vale a pena adorar, não vale a pena ouvir a palavra, porque não é a palavra dele. E Cristo está nos dizendo, nesse deserto, todo o poder, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. E nós devemos aprender isso. Não somos os poderosos, somos aqueles que precisam ouvir e ser ministrado pelaquele que é Senhor sobre todas as coisas. A outra coisa que precisamos aprender é que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Depois que o diabo vai embora, Deus deu pão a Jesus. Sabe, queridos, eu quero te dizer isso: o diabo vai embora. Ele não vai ficar, porque o deserto vai passar. E saiba que Deus vai te dar pão.
Ele tem pão. Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele vai te dar pão nesses 40 dias e depois dos 40 dias Ele vai te dar pão. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, nem de dar o pão. O nosso pão não vem da terra, o nosso pão vem dos céus. E por fim, eu quero te dizer, depois desses 40 dias, Jesus vai selar a sua missão. Sabe? Qual é a sua missão? No verso 19, ele sela a missão dele, dizendo assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 40 dias, Jesus aprende lá no deserto que ele tem uma missão de fazer de homens pescadores de homens. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Você tem 40 dias no deserto e quando você sair, sabe, saia para cumpri-la, saia para fazê-la, porque Deus, Ele tem algo, Ele tem um propósito na sua vida e que Ele mesmo continue te abençoando.